Eu sou Maurício Garcia e este é o MG Fisiocast, Desmistificando a Fisioterapia. Hoje, o nosso convidado é o fisioterapeuta graduado pela PUC de Campinas. Aliás, também sou formado na PUC de Campinas. Especialização em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de São Paulo, aprimoramento em membros superiores e oncologia ortopédica também pela Santa Casa de São Paulo, mestre em ciências de saúde pela Santa Casa de São Paulo e formação nos métodos Maitland, Mulligan e Mackenzie. Professor universitário em pós-graduações na área de patologia da coluna e fisioterapia manipulativa e uma grande experiência no atendimento de pacientes com dores crônicas e patologias da coluna, além de atendimento de atletas amadores. Então, Bernardo Sampaio, quero agradecer o aceite do meu convite para o MG Fisiocast. A gente convida pessoas muito especiais para esse programa. Nós havíamos conversado já alguns meses atrás de trazê-lo aqui. Então, gostaria de agradecer e que você se apresentasse um pouquinho, contasse rapidinho um pouquinho sobre a tua carreira e a tua experiência aí para chegar nesse ponto que você chegou na tua carreira. Legal, Maurício. Eu me sinto, como eu te falei, me sinto honrado, né? Você, para mim, sempre foi uma referência. A gente sempre teve a oportunidade de conversar, sendo até nos encontros, né, na própria PUC, em algumas oportunidades, né? Então, para mim, uma grande felicidade que eu venho aqui para a gente poder conversar da coisa que a gente gosta muito, que é a fisioterapia e como a gente consegue ajudar os pacientes. Bom, eu sou fisioterapeuta formado aí desde 2008 e desde então eu venho buscando trabalhar com qualidade de vida dos pacientes, né? Eu sou um pouco inquieto, não consigo aceitar muitos nãos, né? E também não consigo aceitar aquela historinha assim, não tem mais jeito, não dá para fazer nada. Isso aí para mim é um pouquinho complicado de aceitar. E assim eu vim construindo um pouco a minha carreira. Hoje em dia eu tenho clínica também, né? Eu sou meio maluco, às vezes, vou meio de cabeça em algumas coisas. Tive uma oportunidade eu não sou de Guarulhos, hoje em dia eu estou em Guarulhos, porque eu tive uma oportunidade de levar um serviço, levar uma clínica para lá, montar um serviço especializado em coluna. Então, minha clínica começou com um serviço de coluna lá em 2014, em Guarulhos. Então, além dessa parte clínica, também tem um pouquinho aí da veia do empreendedorismo, uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, assim, estou construindo um pouquinho isso nesses anos. Acho que ainda tenho bastante coisa para aprender e, graças a Deus, tem bastante coisa para ensinar. Como você mencionou, eu sou professor, então, assim, a oportunidade de mostrar para os alunos trazer uma vivência clínica, né? Porque além de professor, eu sou clínica, então eu consigo trazer a clínica junto com o que a gente tem de evidência para falar para os alunos, olha, né? Não fica fechado só que a clínica ela é ampla, você tem base para você usar na clínica. E o paciente é paciente, o paciente não é um artigo, o paciente não é uma máquina que você vai só apertando o botão, isso não existe. Então, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de conseguir transmitir isso também. Não, muito legal, né? E falar de empreendedorismo na fisioterapia, hoje a gente tem investido muito nisso, né? Em gestão, e eu acho que isso falta, inclusive, na nossa formação, né? Na nossa formação deveriam ter esse aspecto de gestão e empreendedorismo em fisioterapia. Mas é uma coisa que a gente está amadurecendo muito e, parabéns aí, por estar em Guarulhos, espero que seja um sucesso lá, né? Obrigado. Mas indo para o tema aqui que nós falamos, né? E você se especializou muito nessa questão das dores da coluna, que é o tema desse podcast. Agora, houve algum fato durante a sua formação, sua carreira, que motivou, ou alguma experiência que você viveu, né? Ou você se sentiu influenciado né, durante um processo que você decidiu em falar ou abordar as dores da coluna? Sim. Tiveram alguns fatos, né? Eu acho que a gente pode começar rapidinho assim. Eu conheci a fisioterapia por ser ex-atleta, sou ex-atleta de natação, né? E conheci por conta de ombro. Então, sempre gostei bastante de ombro, tanto é que fiz até um aprimoramento e tal. E aí, durante a formação, eu comecei a também ver algumas coisas em coluna e não aceitar algumas coisas, como eu falei anteriormente, né? Não aceitar que, não tenho o que fazer.
tem uma hernia de disco, não tem o que fazer, ou tem que operar, ou vai ficar incapacitado para sempre. Isso começou a me incomodar um pouco, né? E aí, junto a isso, desde a minha formação lá na PUC ainda, comecei a estudar um pouco mais sobre fisioterapia manipulativa, que era uma coisa que muita gente ainda não usava, e pude presenciar, né, alguns atendimentos onde a própria parte manipulativa começou a resolver, pelo menos parcialmente, momentaneamente, alguns problemas de coluna. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Então, a minha inquietação de não ter solução, e tem, né? Existem técnicas e intervenções que podem ser úteis, então vamos estudar. Então, acho que foi um mix de acontecimentos e coisas que eu vivenciei de pacientes que, até nos atendimentos em centro de saúde, assim, que a gente conseguiu fazer intervenções que nunca tinham sido feitas com os pacientes, né? Por exemplo, fisioterapia manipulativa associada ao grupo de exercícios que, poxa, melhorou muito pacientes de coluna que já estavam condenados. Eu falei, pera um pouquinho. Então, isso me motivou bastante, né? E volto a falar, a dor de coluna, ela é uma dor que, sim, ela pode ser incapacitante, só que ela é multifatorial. Não dá mais pra gente olhar para dor na coluna, falando que, olha, é por causa disso ou disso e disso. Não tem como. A não ser, salvo os casos, né? Claro, uma fratura, alguma outra coisa específica. Mais traumática. Tá? Assim. Então, acho que foi por aí, Maurício. Foi, assim, uma série de acontecimentos numa linha do tempo aí que foi despertando e eu acho que, no fundo, eu acho que a minha inquietação, eu acho que foi o gatilho, né? É muito legal, né? Porque a gente acaba desenvolvendo algumas expertises, né? A partir do momento que a gente se sente provocado. Né? Exato. Quando a gente está numa zona de conforto, né? A gente fica naquela fisioterapia automática, né? E aí, quer dizer, como no meu caso, foi uma questão de joelho, até porque eu trabalhei muitos anos com um médico especialista em joelho, né? O Dr. Moisés, então isso acabou realmente me provocando, né? Porque você ainda é de uma turma mais recente aí da PUC de Campinas, mas você vê, vou completar aí o ano que vem 40 anos de formado. Na minha época, a gente não tinha iniciação científica, nós estudávamos com livros. Não com os artigos. Eles estavam entrando já, não, mas a gente não estudava isso. Então, a gente era meio formado a ser automáticos. Né? Então, talvez grande parte da minha carreira ela foi desenvolvida pela provocação, pela inquietação. Sim. Então, acho que isso, né, segue aí nossos fisioterapeutas colegas que estão nos ouvindo ou recém-formados, sintam-se provocados, não vejam isso como uma coisa ruim, não é? Então é muito legal você falar nisso e essa questão de dores na coluna, a provocação, a gente sempre faz um questionamento, né? Você já deixou claro que ele é multifatorial, né? Mas, por exemplo, hoje, se a gente fosse generalizar um pouco, pensando um pouco fora da caixa, quais as principais causas, por exemplo, que as dores da coluna acontecem ou que você observa muito na sua prática clínica, né? Quer dizer, por mais que você vá, vamos falar um pouquinho sobre as intervenções, sobre as avaliações, mas o que você nota em comum nas pessoas que têm dores na coluna? Hábito de vida. Eu acho que isso é o principal, principalmente hoje em dia, que a gente tem observado cada vez mais. E as intervenções, tanto durante o tratamento, quanto as orientações para uma atenção assim, preventiva, que a gente chama de atenção primária, são mudanças comportamentais, mudanças de hábitos de vida, né? Então, assim, a gente pega comportamentos relacionados à alimentação, sono, atividade física, estresse, saúde mental, está muito em alta. A gente viu que a dor na coluna, na verdade, ela só pede para problemas de saúde mental no último levantamento que a gente teve aí esse ano, né? Então, só que as duas coisas estão muito associadas. Então, a gente tem observado cada vez mais aparecimento dessas dores, principalmente a cronificação dessas dores, né? Elas persistindo cada vez mais relacionadas a comportamentos de vida, né? Comportamentos aí, a gente, assim, vendo na prática, né, o que mais está pegando, assim, eu atendo muitos empresários, assim, então a gente vê estresse, né, não ter rotina, por exemplo, de sono e aquela velha história, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Uma coisa que a gente tem que entender, nosso corpo ele foi feito para movimentar. E a partir do momento que a gente deixa de movimentar, algumas coisas vão acontecer, né? Então eu acho que é isso que eu tenho observado mais.
Fora isso, tem outras coisas que a gente aí começa a fazer a busca, e a gente tem uns fatores associados, por exemplo, a fumo, né? Enfim, outras coisas e outras patologias que podem surgir também nesse meio, né? E aí é legal a gente conversar, porque assim, o pessoal acha que é só postura, por exemplo, né? Que muito se falou. Na verdade, eu acho que vem há tempos assim, batendo em algumas teclas, falando da parte postural, né? Alteração postural, principalmente alteração estática, né? É isso que vai gerar dor nas costas. Então, corrige a postura para prevenção de dor nas costas. Só que aí, tudo bem, isso tem até o seu fator de importância, mas ele não é o principal. Não é o principal, né? Então, se eu falar para a pessoa o tempo inteiro ficar hipervigilante, por exemplo, que a gente fala corrigindo a postura, poxa, uma hora essa musculatura cansa. E a gente já sabe também que pacientes que sofrem com dor persistente na coluna, se eles ficam entrando com esses comportamentos, eles podem até piorar o caso ao invés de ajudar, né? Então é legal, essa reviravolta que sempre as informações vêm trazendo, esse ciclo, né? É bem importante, né? Mas só para não fugir muito do que a gente começou a falar aqui, eu acho que eu tenho mais observado é comportamento. A parte comportamental, assim, de como a gente trata do corpo e como a gente trata da saúde de uma forma geral, eu acho que isso que está contando muito hoje em dia. Eu acho legal você falar até, porque assim, o que aconteceu agora aqui nesse papo é exatamente o que acontece quando a gente está conversando com o paciente, né? A gente, às vezes, sai um pouco do foco tentando explicar para ele a dor, né? A dor que ele está sentindo, né? Uhum. Então, só para a gente contextualizar aqui, que é muito importante, primeiro, naquela questão que eu lhe falei anteriormente, né? Você falou sobre fisioterapia manipulativa, né? Porque há anos atrás, muitos anos atrás, nós tratávamos apenas analgesia. Então, eu sei que o choquinho é pejorativo quando você fala para a coluna. A gente nota que o movimento faz a pessoa melhorar da dor na coluna, né? Uhum. E essa questão dos hábitos e fatores de risco é uma questão muito relacionada também à dor crônica, né? A dor crônica, assim, a dor crônica é aquela que ela não tem uma causa específica, né? Porque você fica procurando a dor. Falei, pô, de onde vem essa dor? Eu não caí, eu não fiz um movimento brusco. De onde vem essa dor que não vai embora? Que eu já tomei remédio e não passou, né? E é muito o que você falou, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que estão acompanhando o nosso podcast, assistindo, tem que entender que é uma questão biopsicossocial. Sim. Né? Quer dizer, existe a dor biológica, né? E existe aquela dor relacionada à condição social que a pessoa tem. Nós estamos falando de nós, nossos pacientes, tem condição de nos procurar e tratar, né? Mas e aquela pessoa que não tem condição? Você pega um pedreiro ali, uma pessoa que está fazendo outro tipo de obra, que ele não pode nem pensar em imaginar o que fazer para a dor na coluna. Ele tem só que tocar a vida dele, né? Então, até saiu um artigo recente aí de uma pesquisadora chamada Raquel, não vou lembrar o sobrenome dela agora, que é uma grande pesquisadora, até depois eu lhe passo tudo, que ela lançou um guia que vai ser traduzido para a língua portuguesa em 2026, que é um guia de comportamento. Uhum. Para você prevenir e para você realmente abordar. Não estou nem falando tratar. Abordar no seu dia a dia as dores da coluna e as dores crônicas, né? Então, só para não ficar muito aberta, mas você precisa entender a dor da coluna fora da caixa. Exato, eu acho que isso... Não dá para você falar, estou com uma dor lombar, vou tomar uma Novalgina. Entendeu? E vai passar. Capaz até de passar, porque a Novalgina é um analgésico, mas você não tratou. Não tratou. Entendeu? Você não tratou. Apagou o fogo, Você apagou o fogo, você foi de bombeiro ali. Entendeu? Exatamente. Mas então é importante para a gente tentar fazer esse contexto. Mas indo um pouco mais profundo agora, a gente vai para uma questão seguinte. Quais são os sinais de alerta uma pessoa que tem dores na coluna que indicam que o problema é mais sério e que essa pessoa deve procurar um profissional, um fisioterapeuta, um médico especialista em coluna, um neurocirurgião, quer dizer, procurar ajuda, procurar... Tem sinais de alerta, Bernardo?
Tem, Maurício. Tem sinais de alerta. E aí a gente pode até dividir alguns sinais. Bom, de forma geral, começou a sentir muita rigidez no corpo e alteração na marcha, no andar, por exemplo. Vamos supor, vou andar, comecei a arrastar meu pé, comecei a perder força na perna. Opa, é um sinal de alerta, porque esse pode ser um sintoma de algum problema, por exemplo, na coluna cervical e também na coluna lombar. Ou alguma outra coisa fora da coluna, né? Por exemplo, comecei a não conseguir mais fazer minhas atividades diárias, como, por exemplo, calçar um sapato. E isso começou a só piorar, né? Passou aí 1 mês, 2 meses sem melhora, só piorar. Então, um sinal de alerta, ou seja, sinal de alerta, então, de perda de força, fraqueza, rigidez para os movimentos. E a gente tem o clássico, né, que são os sintomas irradiados, sintomas que vêm da raiz do nervo, que é muito comum devido a uma hérnia de disco, por exemplo, tanto de coluna cervical quanto de coluna lombar. Então, por exemplo, se eu vou pensar em lombar, sintomas como alterações para urinar, né? Ou perda de escape de xixi, sei lá, que não começou a aparecer do nada, associado, por exemplo, a uma dor lombar. Irradiação para a perna, uma dor que quando você faz o movimento dá um choque para a perna. E isso acontece também com esse choque no braço, com movimentos do pescoço. Então são sinais importantes que a pessoa fala, opa, isso aí agora eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar uma avaliação, e aí é também um ponto importante para a gente conversar. Tem que buscar uma avaliação profissional, porque senão eu sair como um franco atirador fazendo várias intervenções, vou ali num quiro, faço uma manipulação para colocar no lugar, não funcionou. Aí eu vou no massagista, faço uma manipulação para botar o nervo no lugar, também não funcionou, né? Então assim, é uma avaliação para entender o que está acontecendo. Então, estou passando por esses sintomas, encontrei esses sinais que estão presentes e estão, inclusive, piorando, esse é o momento de procurar ajuda profissional, né? O fisioterapeuta, como profissional de primeiro contato, né, que isso é legal a gente abordar também, o fisioterapeuta, ele tem a capacidade de fazer uma avaliação e fazer uma triagem, né? Graças a Deus, acredito que você também, né, Maurício, a gente tem já essa possibilidade, alguns pacientes que nos procuram como primeiro contato, e às vezes a gente tem a possibilidade de fazer a avaliação e falar, olha, procura um atendimento médico primeiro, que isso aqui não é comigo. Então, perfeito. O fisioterapeuta, ele tem essa possibilidade. Então, pode sim acessar o fisioterapeuta como primeira opção. Ótimo. Eu reitero o que você falou. Nós somos profissionais de primeiro contato, sim. Entendeu? Nós conseguimos receber esses pacientes, porque, teoricamente, como são pacientes, às vezes, que já passaram com você, talvez com outras patologias, torna-se uma certa intimidade, nós não somos amigos, assim, mas uma intimidade a ponto dele ligar para você, mandar uma mensagem, pô, Bernardo, travei minha coluna aqui, o que eu faço, cara? Eu faço? Exatamente. Então, quer dizer, a gente consegue sim, e nós temos a ética total de chegar e tentar entender que se há uma necessidade, nós indicamos, sim, para que passe com um médico, que possa fazer, né? E falando nisso, nós vamos falar sobre a questão da gente tratar patologias que são relacionadas a um diagnóstico preciso, né? Naturalmente que muitas patologias, eu acho que principalmente da coluna, a gente às vezes nem consegue chegar num primeiro momento, num diagnóstico clínico preciso, que a gente vai conseguir desenvolver. Então, o fisioterapeuta talvez consiga chegar num diagnóstico chamado físico-funcional. Exato. Que às vezes a gente não tem um diagnóstico, não é uma hérnia de disco, não é uma protrusão, não é um desgaste, uma espondilolistese, um escorregamento da vértebra. Nós não precisamos ter exatamente o diagnóstico, mas o diagnóstico físico-funcional é muito importante. E aí eu lhe pergunto, quais são os fatores que realmente você leva em conta numa avaliação inicial do paciente que lhe procura, entendeu? Para entender a dor da coluna dele. Tem um passo a passo, ou tem um cronograma? Como é que dizer? O paciente que já vem para você, você já problematizou. Sim. Né? Como é que você vai desenvolver essa avaliação com o paciente? Nossa, legal. Eu adoro falar sobre isso. Eu acho que isso é muito importante a gente abordar, né? Porque a gente ainda vive numa sombra que as pessoas falam, mas eu já sei o que eu tenho, por que precisa fazer avaliação? É só tratar. Já passei no médico. Tem isso também. Né? É só tratar, é só fazer. Aí às vezes eu brinco, falo, olha, se for para ser assim, não precisa ser fisioterapeuta. Eu pego qualquer pessoa, ensino ligar e desligar botão, que tá tudo certo.
né? Ou te ensina, você vai na farmácia, compra um aparelhinho, sei se você quer fazer, te ensina e vai. Né? Mas aí não é o caso. Vamos falar o que é o certo. O certo é a gente já problematizar, né, de uma certa maneira e entender a queixa de verdade do paciente. Então, se a gente for fazer uma sequência, a sequência é ouvir o paciente. Eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos, ouvir mais do que falar num primeiro momento. Por quê? Através da história do paciente, você já começa a criar várias hipóteses. E como a gente está falando de uma dor que ela é totalmente inespecífica, né, na grande maioria, você precisa ter várias hipóteses para você testar. Então, o primeiro momento de ouvir o paciente, entender a rotina do paciente, entender quando que dói, quando que melhora, né, e outros aspectos que a gente conversou de aspectos comportamentais, esse é um passo super importante. Porque é a partir daí que você vai testar essas hipóteses. Né? Cara, ele tem uma queixa XYZ. Bom, essa queixa XYZ parece que a gente pode ir para tal, tal e tal caminho. Como que a gente vai fazer? Vamos testar algumas coisas para ver se está batendo. E aí, numa dessas, também a gente pega alguns sintomas que nada está batendo. E aí acende uma luzinha vermelha na nossa cabeça pensante, que a partir do momento que a gente está ouvindo o paciente, a gente está fritando os neurônios para conseguir já chegar numa solução para o paciente. E aí a gente vai fazer esses testes, e são testes simples. Às vezes testes de movimento, né, funcionais, né, às vezes eu tenho costume, às vezes na avaliação, eu pego uma escada, pego uma cadeira, tento simular alguma coisa, né, nem fico muito preso em testes especiais, né, que a gente faz, né, aqueles específicos para dar um diagnóstico de uma coisa ali muito específica. A gente usa até para excluir algumas outras coisas, né, então, vamos lá, para a gente não perder o raciocínio. História. Criou-se várias hipóteses. Vamos testar essas hipóteses. E conforme a gente vai testando, a gente vai entendendo as respostas do paciente até a gente conseguir traçar um caminho. E no nosso diagnóstico, né, diferente do diagnóstico clínico do médico, a gente fala, olha, você tem, Maurício, você tem uma hérnia de disco, mas com você está acontecendo isso, isso e isso. Então, provavelmente o sintoma que você está sentindo dessa hérnia está vindo desse desequilíbrio, que é uma possibilidade. Né? Claro. E você está incapaz de fazer isso por causa disso, disso, disso. E aí a gente traça um diagnóstico nosso disfuncional, cinético funcional. Tem um ponto importante que eu acho que muita gente não sabe, e eu chamo a atenção que isso vem muito do fisioterapeuta, da avaliação do fisioterapeuta, que é a modificação de sintomas momentâneos. Então, o fisioterapeuta, durante a avaliação, ele consegue fazer uma abordagem por modificação de sintomas. Então, às vezes, quer ver um exemplo clássico? Claro. Pacientes com dores difusas no ombro, né? Começa a colher a história e você começa a entender que tem um histórico de crises recorrentes, por exemplo, na coluna cervical, né? Aí você começa já a pensar em alguma avaliação dessa coluna cervical para ver se tem relação com o ombro. Durante a avaliação, quando você vai pedir para testar alguns movimentos, você pode utilizar, às vezes, uma intervenção manual num movimento do pescoço ou do ombro para ver se já modifica o sintoma no ombro. Então, assim, muitas vezes, durante a avaliação, a gente faz um teste, por exemplo, nesses casos que eu estou falando de ombro, na coluna cervical, para ver se modifica no ombro. Se modificar no ombro, a gente fala, opa, sua dor no ombro pode ter um componente na cervical, que se eu não tratar essa cervical também, não vai melhorar seu ombro. A gente vai ficar patinando. E isso acontece também com relação de coluna lombar, quadril e joelho, enfim. Né? Essa abordagem que a gente modifica os sintomas momentaneamente é muito importante, inclusive, para o prognóstico do paciente. É uma abordagem muito específica do fisioterapeuta também. Né? Eu acho legal, eu gosto sempre de comentar isso com os pacientes. Né? Porque a gente sai, né, da caixa, a gente sai daquele ritmo de essa linha do tempo tem que ser assim, assim, assim. Não, o assim, assim, assim é história e abre o leque. Chama de raciocínio clínico. Raciocínio clínico, tem total. Que ter, né? Acho que tudo hoje, quer dizer, evoluiu muito, né? Sim. Evoluiu muito para a questão de raciocínio clínico. Nós temos que ter raciocínio clínico. Cada paciente é com a sua particularidade física, emocional, de momento. E é o que eu tento conversar muito com os pacientes para eles conseguirem enxergar isso, né? É lógico, a gente tem que tomar um cuidado. Com alunos eu falo disso, só que com dados técnicos acadêmicos, falando né, os termos. Com o paciente eu justamente tento mostrar isso, como esse exemplo que eu te falei, né? É o que você está falando, cada pessoa
apesar de ter um diagnóstico clínico, tem uma apresentação diferente. Eu e você aqui, nós dois com hernia de disco lombar. Você não tem dor e eu tenho uma dor que irradia até o joelho. Aí eu olho na imagem. Bom, nós dois temos uma hernia parecida, ó. E daí? Você tá entendendo? Exatamente. Então, cada diagnóstico, tanto do médico quanto o diagnóstico do físio, tem a sua importância para a gente tratar o paciente de maneira correta e fazer o que tem que ser feito. Eu acho bem legal. Às vezes meus pacientes, às vezes que já chegam com o examezinho embaixo do braço, né? já deu uma pesquisada no Dr. ChatGPT, né? Então já entregou para ele o diagnóstico, fez tudo e tal, né? Exato. Aí eu já quebro ele falando assim, olha, eu não trato exame, eu trato você. Então, você pode até trazer exames para mim, mas eu vou tratar de você, não é do seu exame, né? Exato. E aí, dentro desse raciocínio clínico, pelo menos eu penso assim em tudo, como a gente vai criando o raciocínio, né? Você já vai até imaginando as possíveis possibilidades de tratamento, né? Sim. Então, eu pelo menos penso assim, eu estou avaliando, mas eu já vou colocando no papel assim alguns insights que eu estou tendo ali do raciocínio, né? O que eu pretendo, até em termos de escolhas e renúncias, até coisas que eu não quero fazer. Perfeito. Né? Eu já ponho uma coisa que normalmente eu faria, eu escrevo e faço um risco em cima. Então, quer dizer, você vai criando o raciocínio também do tratamento, né? E hoje, por exemplo, o que você vê, não exatamente num plano já gerado de tratamento, mas nesse raciocínio, o que você já enxerga, como você falou da fisioterapia manipulativa, né? Quais são as principais abordagens terapêuticas que você tem em mãos, não no plano já definido para aquele específico paciente, mas na sua cabeça, quer dizer, porque tem pessoas que trabalham com métodos como você tem Mulligan, Mackenzie, né, e outras metodologias, mas o que você vê, por exemplo, neurodinâmica, Sim. Né? Eu gosto de utilizar muito neurodinâmica, mas o que você tem hoje como ferramentas de abordagem terapêutica? Tá. Tem muita gente que não gosta que a gente aborde do seguinte tema, né? Fala, a minha caixa de ferramentas. O pessoal fala, o pessoal fica bravo, né? Mas na verdade o paciente precisa entender que a gente tem essa caixa de ferramentas e que a gente não pode ficar preso somente a um método, né? Porque muitas vezes isso nos leva ao erro. Então, de ferramentas terapêuticas, a gente tem, por exemplo, exercícios que a gente pega na gama de exercícios terapêuticos. Aí eu abro um leque grande. Né? Posso ter exercícios dentro do método Mackenzie também, quando eu entro com procedimentos de movimento repetido, não deixam de ser exercícios terapêuticos. Legal, então tem paciente que se encaixa com isso e a gente vai utilizar. Tem a parte manipulativa, tanto das mobilizações, são movimentos oscilatórios, leves, que trazem analgesia, melhora de movimento e sensação de bem-estar, ou as manipulações. Só que tem manipulação que muito paciente também não gosta de receber manipulação, mesmo que tenha a indicação, que são aqueles estralos. Então, eu tenho um leque grande de exercícios, eu tenho um leque grande de possibilidades da parte de pôr a mão no paciente. E a parte de pôr a mão no paciente envolve também o manejo da parte de nervo, que é a parte neurodinâmica, que é super importante também. Junto a isso, eu tenho os recursos que a gente pode chamar da tecnologia, tanto da eletrotermofototerapia ou de terapia mecânica mesmo. Por exemplo, mesas de tração. Mesa de tração cervical, por exemplo, quando o paciente tem indicação, existe um caminho de uma indicação, ela vai muito bem. E a ciência já tem um respaldo para isso. Isso é muito bom. É segurança para o paciente, é segurança para o fisioterapeuta. Né? Recursos ali, você falou, um termo pejorativo, o choquinho. É mesmo. Né? Assim como o termo pejorativo de físio convencional. Cara, eu quero morrer com isso. Que não existe isso. É fisioterapia ou não é fisioterapia? Pronto, acabou. Né? Eu acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer, que as pessoas estão começando a descobrir a fisioterapia, Maurício. E isso é muito legal. Os pacientes começando a descobrir quando que funciona mesmo de verdade, o que a gente tem. E aí, esse de fisioterapia convencional tem um tema recorrente, né? Isso é falado, né? Até escapa da gente às vezes. Pois é. Quando você fala, não, eu falei bobagem, não tem nada a ver convencional isso aqui. Aí você volta lá e fala, desculpa te cortar. Não, imagina, aí você volta lá e fala, puta, calma, deixa eu corrigir isso aqui na cabeça do meu paciente, porque ele precisa saber, porque assim, eu acredito que você também tem esse mesmo pensamento. Eu acho muita sacanagem com o paciente quando isso acontece. O cara vai lá, fica 2, 3 meses ligando e desligando o aparelho, fazendo alongamentinho para um problema de coluna, que é o mesmo alongamento que o cara do joelho está fazendo, que o cara do ombro está fazendo, igualzinho.
igualzinho. Eu acho perda de tempo total. E sacanagem com o paciente. Tá certo. Né? Então, olha só, o tanto de intervenção que a gente tem. Aí, essa parte de elétrica, ela é tão maltratada, é uma parte muito boa. A eletroterapia, quando a gente consegue utilizar de forma correta, com boas indicações, calibrando direitinho o que a gente quer utilizar com corrente, ultrassom, terapia combinada, laser, a gente consegue resultados fantásticos também. Mas é sempre bom lembrar, intervenções únicas a gente acaba não fazendo. A gente precisa seguir uma sequência. E seguindo uma sequência, a gente precisa usar essa gama. Isso. Por isso que eu volto lá que eu falei da caixinha de ferramenta. Entendeu? Voltando para a caixinha de ferramenta, então, porque é verdade, a gente usa às vezes isso apenas para entender e sem nenhum tipo de problema em falar nisso. Mas uma das ferramentas que nós temos, Bernardo, que é onde eu acho que eu tenho tido um pouco mais de sucesso, além de todas as abordagens, eu acho que você também, é a educação do paciente, né? Então, isso é uma ferramenta, isso é um tempo que você tem que gastar, não vou nem falar em gastar, mas talvez você tem que incrementar, investir no seu tratamento, que é falar sobre ergonomia, sobre exercícios preventivos, sobre a postura, né? Então, quer dizer, como é que você faz a educação do teu paciente com dor na coluna? Legal, né? Então a gente tem pacientes que têm. Eu utilizo alguns questionários também prévio na avaliação. Então, quando o paciente entra no consultório para ser avaliado, por exemplo, o paciente de coluna lombar, eu uso um questionário que a gente chama de questionário de estratificação de risco, até para eu entender como que já está essa perspectiva do paciente e entender um pouco as crenças. É super importante a gente entender isso na conversa. Então, desde o primeiro momento, eu não bato de frente. Né? O paciente fala, não, minha hérnia, como é que é? Minha coluna está fora do lugar, por isso que minha hérnia está doendo. Eu falo, não, isso aí não tem nada a ver. Vou lá e dou uma cancelada no paciente. Aí já era, meu. Você botou um muro, você construiu um muro ali, você pode ser o melhor das galáxias que não vai melhorar aquele paciente. Entendeu? Então, trazer essa conexão e trazer essa empatia é super importante para a gente começar a plantar a sementinha educacional, né? E aí eu entendo, se é um paciente que tem um perfil de leitura, se é um paciente que tem um perfil mais visual, né, com alguns cards, algumas imagens, se é um paciente que ele é um perfil mais prático, precisa ver acontecendo nele, eu procuro... É difícil, né? Mas eu procuro mapear um pouquinho isso para tentar entrar com as técnicas de educação que, eu friso aqui, não podem ser jogadas assim de uma vez, né? Então eu gosto muito de material. Ontem mesmo eu estava trabalhando com um paciente com dor musculoesquelética há anos, né? E eu passei um vídeo para ele da Tamar Pincus, uma pesquisadora britânica que está falando sobre a dor. Ela faz uma metáfora bem legal sobre dor, porque eu julguei necessário naquele momento que ele estava me trazendo essas metáforas. Eu falei, então vou usar um vídeo com metáfora para continuar o nosso trabalho de educação. Então, acho que o grande lance é você entender quais ferramentas a gente tem para educar o paciente. E hoje em dia tem bastante material, né? Você comentou de um guia também sobre isso. Depois eu lhe passo e deixo até para as pessoas que estão nos assistindo. Fundamental, né? A gente tem um site também que de pesquisadores brasileiros, se chama Pesquisa em Dor. Cara, um grupo fantástico, tem muito material para paciente. Então eu coloco, eu passo para os pacientes isso, né? Então, tentar mapear um pouquinho a característica do paciente, assim, de como ele pode absorver essa informação, eu acho que é uma etapa, assim, muito importante e muito desafiadora para nós terapeutas. E aí a gente vai plantando essa sementinha da educação, porque as coisas têm que fazer sentido para o paciente. Né? Não adianta nada, faz sentido para mim educar o paciente sobre comportamentos catastróficos ou não, e o paciente não faz nem ideia do que é isso, né? Ou não está dando a menor importância para isso, que ele, na crença dele, ele acha que aquilo lá não tem nada a ver, né? Como que eu vou mudar isso? Né? Então, assim, as crenças são difíceis a gente trabalhar e os comportamentos que vêm com elas também. Então, esse ponto é o principal quando a gente pensa em educar o paciente. E aí entra em outros aspectos, né? Por exemplo, a educação do paciente quanto ao que a gente falou lá no começo. Cara, a cuidar do corpo, atividade física, a ter rotina de sono. Aí entram aquelas recomendações gerais, né? Pra gente, até a parte de ergonomia, postural. Mas olha que legal.
o negócio ele é mais amplo. Muito. E mesmo a parte de ergonomia, postural e tal, que tem uma pequena influência, tem que fazer sentido para o paciente. Senão também, para ele não vai fazer tanto faz, tanto fez. Né? E até a adesão a alguma coisa, como por exemplo um programa de caminhada que vai muito bem para a coluna, se não faz sentido para ele, nunca vai fazer sentido e não vai melhorar. Cabe a nós entendermos como a gente vai conseguir mostrar isso para o paciente de forma efetiva. Não, perfeito. E isso aí até calha no nosso raciocínio aqui do podcast, que a gente fala um pouco sobre a prevenção em qualidade de vida, né? Uhum. Porque é muito difícil, e você usou uma palavra muito interessante, que se tudo que nós fizermos com a maior das boas intenções, se não fizer sentido para aquele paciente, entendeu? Aquilo não entra na cabeça dele, ele não vai aderir a esse programa, né? Então, assim, se ele melhora da dor e você fala assim, olha, conseguimos livrar você da sua dor, sabemos você com ela, só que é o seguinte, meu amigo, você precisa fazer um trabalho de prevenção para que você não volte a ter esse problema, um programa de exercício, você precisa perder peso, né? Você precisa parar de fumar, né? Você precisa fazer a higiene do sono, você precisa fazer uma terapia para controlar melhor as suas expectativas e ansiedades da vida. Quer dizer, parece uma coisa que assim, tem paciente que quando ele fala isso, o cara já olha torto para você. Exato. Assim, pô, o cara querendo mudar a minha vida, né? O cara está enxergando a gente como um mecânico, né? Que vai apertar uma peça ali, né? Então é uma dificuldade muito grande, né? Então, eu até, quando eu sinto que alguns pacientes, eu uso até uma pequena frase que eu falo para ele assim, olha, amigo, a crença, né, quer dizer, de você melhorar é muito importante, né? A gente até fala muito que uma das partes da cura é o desejo de ser curado. Isso é uma frase muito importante, porque é muito importante que o paciente está na sua frente tenha vontade de se curar. Parece simples e demagogo isso, Sim. Mas não é. Porque tem gente que está lá, né, e muitas vezes não tem o desejo de ser curado. Parece uma coisa, o que ele está fazendo lá? Ele tem que fazer essa pergunta para ele. Sim. Né? Então eu até falo assim, olha, a crença é importante, mas a percepção da melhora é o que vai valer. Então você pode acreditar em mim, pode acreditar no meu trabalho. O Bernardo é maravilhoso, o Maurício, nossa, que cara bacana. Tudo é lindo, mas ele tem que ter a percepção da melhora. Né? Exato. Então, a gente tem enfrentado muita dificuldade nessas pessoas de, além de tratar, a gente acolher um pouco mais. A gente sabe que muitos serviços não fazem isso. Né? Então, sim. E isso acaba assim, negligenciando e acaba, de repente, rotulando a fisioterapia na abordagem das dores na coluna de forma equivocada. E aí chega aquele paciente e fala assim, olha, eu não quero fazer fisioterapia, já fiz um monte, perdi tempo, não melhorei nada, e às vezes eu ia e ficava pior. Aí lá vou eu pego o telefone, quando entra um contato assim na clínica já, peitando, primeiro assim, a pessoa, ele veio peitando, mas ele tá querendo ajuda, porque ele entrou em contato. Então, cabe a nós tentar humanizar um pouquinho isso e começar já a educar esse pessoal. Né, entendeu? Eu tento entrar em contato e explicar o que está acontecendo, por que é tão ruim a físio assim? Porque não é. A gente sabe que não é, né? E aí eu lhe pergunto uma coisa que eu faço para mim muitas vezes. Sim, pelo menos toda semana. Eu tenho um período da minha semana que eu chamo de ócio criativo, né? Então eu paro umas 2 horinhas na semana, realmente sozinho. E eu fico pensando em tudo que eu fiz, tudo que eu proporcionei aos meus pacientes, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu não fiz bem, e tento corrigir tudo. Mas eu faço uma pergunta para mim muito importante, quer dizer, eu aprendi ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa tão assim. Mas eu me faço uma pergunta semanal, que é o seguinte, o que eu vivi de desafio naquela semana? Quer dizer, quais foram os meus desafios? Será que eu não estava preparado para aquele tipo de abordagem que eu fiz? Ou eu acho que eu tenho que avançar em algum tipo de aprendizado, quer dizer... E aí eu lhe pergunto, quais são os seus desafios no tratamento das dores da coluna? Os seus desafios. Os meus desafios pessoais, né? Assim.
Meu, é justamente isso, né, que você estava falando. O que que eu melhorei, o que que eu errei, né? Então, assim, os meus desafios, eu sempre penso o seguinte, eu tenho essa minha inquietação de mudança, esse negócio da gente querer mudar mesmo a vida das pessoas, né? Só que nem você comentou, a gente muitas vezes não vai conseguir mudar porque a pessoa não quer mudar, né? Então, eu me pego muitas vezes, né? Eu encaro isso como um desafio porque eu me pego muitas vezes querendo passar essa barreira, só que talvez eu tenha que me acalmar um pouco porque essa barreira não vai ser passada, né? E o meu grande desafio é justamente, dentro disso, entender o porquê que essa pessoa não está confiando no que eu estou fazendo, talvez. Ou por que ela não Legal. vai seguir essas orientações? Cara, aonde será? Eu reflito bastante sobre isso, às vezes eu chamo a equipe para refletir um pouco sobre isso. Porque a gente que tem equipe, a gente sente essa frustração na equipe também. Acho que é uma coisa do fisioterapeuta querer sempre mudar, né? Então eu tenho esse desafio de fazer essa reflexão e falar, mas por quê? Se eu tenho uma coisa tão legal aqui, por que eu não estou conseguindo me fazer ser entendido, vamos dizer assim, né? Então eu acho que esse é o meu principal desafio e é sempre uma luta constante, assim, que aí a gente sempre tenta aprimorar, né? Sai um pouquinho de técnica perfeita, né? Eu já mudei muito isso, né? Antes eu tinha um pouquinho, a gente vai ganhando um pouquinho de experiência, né? Eu tinha muito isso da técnica perfeita, não funcionou porque a execução não foi tão perfeita. Cara, não é isso, entendeu? Passei por algumas coisas, por algumas provações assim, que me deram um tapa na cara e falou, Bernardo, você tá errado, cara. Eu acho que essa autocrítica, esses momentos que a gente tem pra gente parar, respirar e fazer uma autocrítica é super importante, né? E a gente tem que fazer isso porque a gente lida com gente, a gente lida com pessoas e é nossa obrigação acolher e oferecer o melhor caminho, né? Sem dúvida, né? A gente, assim, é característica do ser humano conviver com os sabotadores da mente. Sim. Né? Tem um livro chamado Inteligência Positiva que fala muito sobre isso, muito sobre os sabotadores. E um dos maiores sabotadores que nós temos é o crítico. Né? Então, isso por um lado é bom, por um lado é ruim se você não souber lidar com ele. Né? Se você só realmente ser crítico a ele também, ele vai ganhar de você. Exato. Mas, então, eu sou um cara muito crítico também nisso, já sofri mais com isso, hoje eu tiro benefícios disso. Então, por exemplo, todo final do dia, a gente vai evoluir os nossos pacientes ali, eu faço questão de evoluir todos os pacientes mesmo, e coloco, às vezes, uma observação ali, minha, sobre, sabe, você não mandou bem hoje. Legal. Mim, que legal. Entendeu? Você poderia ter feito um pouco melhor com aquele paciente. A clínica estava cheia, você deixou de dar atenção devido a tal, né? Então, quer dizer, esse é um desafio que eu faço a mim. É um crítico, mas é um crítico onde eu vou lapidando a forma que eu conduzo o tratamento e eu tenho encontrado bons resultados. Então, os desafios estão aí para isso, né? Exato. Então, acho uma coisa bem legal, né? Nós estamos caminhando aí já para o final da nossa conversa, mas eu queria falar uma pergunta para você. Principalmente no tratamento de coluna, né? Então a gente houve muita evolução no tratamento das patologias do joelho, né? Muito específicas, tecnicamente, de equipamento, de uma série de coisas que podem evoluir, de tornozelo, de quadril. Mas a gente nota que no tratamento da coluna, os avanços realmente vieram, mas de maneira um pouco mais pulverizada, eu vou dizer assim, né? Então eu quero dizer para você, ou perguntar a você, houve evolução significativa na questão do tratamento, na abordagem da fisioterapia, no tratamento das dores da coluna? Quer dizer, houve realmente esse significado dos avanços? E aonde que nós estamos patinando? Ou houveram, sim, avanços, né? Mas esse negócio de patinar, eu acho que vem por conta da região a ser estudada e da complexidade da região. Não falando que ombro, joelho, tornozelo não seja complexo, não é isso, né? Mas se a gente parar para pensar em complexidade estrutural da estrutura em si, a gente já fala, opa, peraí, tem muito mais coisa aqui, porque, por exemplo, a coluna lombar influencia no joelho, a coluna cervical influencia no ombro, no cotovelo e na mão,
né? Ah, tudo bem, o quadril influencia no joelho? Tá bom, mas a coluna influencia no quadril. Então eu acho que a gente a evolução acaba sendo barrada um pouco, que não consegue transcender um pouco essas barreiras por conta disso. Houveram evoluções? Sim. De técnicas, aperfeiçoamentos de técnicas, mas é muito mais em abordagem, né? Uma coisa que é muito legal, que mudou muito e vem mudando muito ao longo dos anos, é parar de pensar somente na estrutura da coluna. Que é aquela história que a gente veio falando, né? Ah, é um pontinho aqui, aquilo ali, né? Que eu vejo isso, me corrija até se eu estiver errado, mas, por exemplo, o joelho. Cara, se a gente tem uma rotura, uma fissura radial com extrusão ali, soltou a raiz do menisco. Cara, é uma questão estrutural importante que vai mudar muito a mecânica do joelho. E talvez seja um caso, inclusive, falando assim, de até cirúrgico, né? Beleza. A coluna não tem isso. Ou seja, você fala, mas peraí, parece uma lesão grave, mas o paciente não está tão grave assim, né? Isso é importante. Né? E aí você fala, pera um pouquinho, a clínica não está batendo. Então, a minha opinião é que muitas vezes as coisas são barradas nesse ponto por conta da complexidade. E você não consegue evoluir, por exemplo. Aí vamos fazer um comparativo com outras técnicas assim. Comparativos, a gente vê, por exemplo, a artrose de joelho. Poxa, qual que é o padrão ouro? Prótese. Pô, e hoje em dia a evolução das próteses vão muito bem. A gente não tem essa mesma evolução com os materiais e próteses de disco de coluna. Eu pude presenciar alguns casos bizarros aí de quebra de corpo vertebral por conta da prótese, enfim, né? Então ainda está evoluindo. Então você vê que a própria parte fora da físio ainda também não evolui. Concordo. Por exemplo, as cirurgias endoscópicas. Eu tenho excelentes colegas aí, neurocirurgiões, ortopedistas, que eu converso. E por que da recidiva tão rápida de alguns pacientes de endoscopia? Porque é uma cirurgia, cara, se for ver, é fantástico, é uma coisa legal pra caramba. Por que a gente muitas vezes não consegue evoluir tão rápido na fisioterapia? Aí você busca, não tem trabalho mostrando, ninguém consegue chegar nessa solução. Então, assim, você entendeu? Então, assim, existe uma barreira, né? Eu tava conversando com um colega nosso, o Alex Seder, né? Eu tava conversando com ele outro dia, a gente tava falando de protocolo pós-cirúrgico, né? Aí ele falou, cara, a gente não consegue avançar isso mais, será? Eu falei, pô, Alex, não, por enquanto não conseguimos avançar, também não sei, né? Então ainda tem uma nuvem, nuvem que eu acho que tem, quando a gente compara com joelho e ombro, por exemplo, a gente já tem mais respostas, né? É engraçado, né? Porque eu não consegui bater numa... Você vê, ó, a gente batendo um papo aqui, eu não consigo bater numa tecla só. Não, isso me conforta, porque eu fiz essa pergunta exatamente porque talvez seja dúvida não só dos outros nossos colegas, mas até do paciente que passou por isso. Quer dizer, eu sinto essa dificuldade nesse tratamento. Quer dizer, aí eu vou para o crítico e falo assim, senhor, será que você está desatualizado? Será que não tem alguma coisa para você buscar? Então, apenas deixar, né, essa informação. É importantíssimo. E aí, para finalizar, é exatamente isso que eu quero que você fale para a pessoa que esteve conosco aqui na MG Fisiocast até o momento, né? Que você deixe aí uma dica, um conselho, uma sugestão para aquele nosso colega, ou nosso paciente, o nosso futuro paciente que está nos assistindo sobre exatamente a questão de abordar o sofrimento das dores da coluna. Então vamos lá, acho que tudo que a gente falou aqui foi muito importante, né? Eu espero que tenha ficado um recado, né, que eu vou reforçar um pouquinho. O quanto que as nossas atitudes do dia a dia, o quanto o nosso comportamento pode influenciar, inclusive tanto no aparecimento quanto no aumento e na potencialização das dores. E a gente tem em mãos um recurso muito simples, barato e fácil. A gente só precisa entender como conseguir realizar, que é a atividade física. Esse é um dos pilares. Então, se você tem dor na coluna você é sedentário, você já está tendo um comportamento de risco mesmo para dor na coluna. Então, primeiro ponto que você tem que mudar. Ah, Bernardo, mas qual exercício então eu tenho que fazer? É hidro por conta do impacto? Não. A hidro vai bem. Mas você gosta de água? Odeio água. Então, não é indicado para você. Então, você tem que achar o seu caminho. Busque o fisioterapeuta para essa orientação, principalmente se você tem dor. O fisioterapeuta é o profissional que consegue direcionar.
Poxa, eu tenho excelentes colegas personais também. Então, quando eu consigo evoluir com o paciente e o paciente já quer fazer um personal, alguma coisa, já procura entrar em contato com o personal ou com o próprio personal do paciente. Então, alinhar isso com o paciente vai ser legal. Então, movimente o corpo, que é a principal dica que eu dou para prevenir e também para tratar dor na coluna e para evitar a recorrência de dor na coluna. Eu acho que de tanta coisa que a gente falou, fica claro que essa intervenção é a intervenção, eu volto a falar, mais barata, mais fácil de se realizar. Maravilha, eu acho que é um grande recado, viu, Bruno? Grande recado. Bom, governador, queria agradecer mais uma vez. Eu sei que você deixou ali o seu tempo precioso dos atendimentos para estar aqui conosco, e é claro que é sempre um sacrifício, mas com certeza essas informações elas vão ser multiplicadas e vai chegar àquela pessoa que necessite de um entendimento melhor das abordagens sobre as dores da coluna, saber que tem solução sim para as dores da coluna, né? Procure um fisioterapeuta especializado, com experiência, né? Mas agradecer a tua presença aqui e espero que a gente tenha outros encontros aí em congressos e a gente continue aprendendo com você. Sim, Maurício, eu que agradeço a oportunidade. É um bate-papo muito importante, com alta relevância aí para os nossos pacientes, né? Até mesmo para os colegas fisioterapeutas que estão também nos assistindo, né? E nos ouvindo, né? Para a gente, se a gente puder auxiliar também eles na tomada de decisão clínica para ajudar mais pacientes, acho que missão cumprida para nós, né? Mais uma vez, obrigado. Estou à disposição sempre que a gente puder bater esse papo e ajudar mais gente, pode contar comigo. Eu sou Maurício Garcia e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia.